Então, tem a história de uma estrada em Santa Catarina que não está nesse meu livro. É lamentável. É o caminho de Lages a Palmas. 3 estradas para Palmas, né? Campos Novos para Palmas, Missões a Palmas e Lages para Palmas. E eu no relato, não conto essa história no meu livro, né? Mas tem um projeto, né? Eu vou detalhar neste vídeo, o projeto Frederick Kelly de 1864, que partia de Lages, né? Corria Pinto, seguia até Curitibanos, depois passava até os rios Marombas, o rio Correntes, o Rio dos Patos, chegava até onde hoje é Matos Costas e Calmon, depois seguia para o Rio Jangada, na divisa com o Paraná. Eu faço esse percurso, que hoje é uma rodovia, né? Que essa estrada ela teve um momento que foi uma disputa entre Santa Catarina e Paraná na região do contestado. Santa Catarina queria construir essa estrada para definir o seu território, o Paraná interveio no sentido que não poderia construir porque estava entrando em território que pertencia ao seu domínio, né? Então, eu digo que é uma estrada, né, que era um pomo da discórdia, né, o caminho de Lages a Palmas. Depois, né, definidos ali o acordo de limites, essa estrada aos poucos foi sendo construída com a colonização que se dirigiu para o Alto Vale do Rio do Peixe, né, tendo Caçador como centro. Guimarães Rosa, em Grandes Sertões Veredas, fala que o sertão é do tamanho do mundo. A Coxilha Rica também é do tamanho do mundo. E ele começa Grandes Sertões assim, no nada. Aqui também é o nada. O tudo e o nada. Ou, como diria Sartre, o ser e o nada. Então, eu estou aqui nos corredores das tropas, nos caminhos das tropas. As tropas que vinham de Viamão, Rio Grande do Sul, passavam pelo Rio Pelotas, do Passo Santa Vitória, chegavam aqui na Coxilha Rica e caminhavam por esses corredores das tropas, formado por taipas, seguiam até Lages. De Lages seguiam em direção ao norte. Aqui, na Coxilha Rica, nos caminhos das tropas, em direção a Lages para fazer o caminho de Lages a Palmas. Eu já afirmei em outros momentos que Lages era o nó que atou Santa Catarina, atou o território catarinense. Eu vou ler aqui uma passagem de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, da onde que eu tirei essa síntese do território de Lages. Darcy Ribeiro, nessa obra, O Povo Brasileiro, diz o seguinte: o Rio de Janeiro nasce e cresce como o Porto das Minas. O Rio Grande do Sul e até a Argentina, provedores de mulas, se atam a Minas, bem como o patronato e boa parte da escravaria do Nordeste. Tudo isso fez de Minas o nó que atou o Brasil e fez dele uma coisa só. Então, de certa forma, o Porto de São Francisco, o Porto de Desterro e de Laguna integravam a colônia da corte no Brasil meridional. Lages integrou o território em direção aos Campos de Palmas e ao litoral por meio da estrada de Lages. Nesse sentido, Lages é o nó que atou Santa Catarina. Estou aqui em Lages, em frente ao Grupo Escolar Vidal Ramos, esse patrimônio cultural de Santa Catarina. E aqui então, vindo da Coxilha Rica, seguindo para Correia Pinto Velho para fazer o caminho de Lages a Palmas.
Estou aqui no município de Correia Pinto, na comunidade de São Sebastião, fundada em 1776, nas margens do caminho de Viamão a Sorocaba, vindo de Lages. Aqui eu vou iniciar a jornada pela estrada Lages a Palmas, um projeto de Frederico Kelling de 1864. A estrada foi aberta pelo governo da província de Santa Catarina para definir os territórios de Palmas na disputa com o Paraná, a Estrada da Discórdia. Então, inicio aqui, em Correia Pinto, vindo de Lages, seguindo até Ponte Alta, passando pelo Rio Canoas, depois até Curitibanos, cruzando o pequeno Rio dos Cachorros. Entre Curitibanos e Lebon Régio, dois rios, Marombas e Correntes, e Lebon Régio, o Rio dos Patos, seguindo até Caçador, nas margens do Rio do Peixe, depois em direção ao norte, Calmon e Matos Costa. De Matos Costa, seguindo até General Carneiro, no Paraná, cruzando o rio Jangada, que faz a divisa dos dois estados. Dali segue até Palmas, mas nossa viagem continuará até Porto União, nas margens do rio Iguaçu. Estou aqui no município de Ponte Alta, nas margens do rio Canoas, na balsa do rio Canoas. O rio Canoas cruzava várias estradas catarinenses. Aqui, o caminho Viamão a Sorocaba, ou um trecho do caminho de Lages a Palmas, seguindo até Curitibanos. A estrada de Lages até Desterros também cruzava o rio Canoas. A estrada de Lages até Campos Novos, pelo Cerrito, também cruzava o rio Canoas. E de Curitibanos até Blumenau, margeava o rio Canoas, ou seja, é um rio que faz parte de várias estradas catarinenses. Estou aqui sobre a ponte do Rio Cachorro, que faz a divisa do município de Ponte Alta e Curitibanos, na localidade de Arizolândia. Uma estrada rural, porém significativa para a história econômica de Santa Catarina. Ela cristaliza 3 projetos de estradas, 3 destinos. O caminho Viamão a Sorocaba, o caminho das tropas, o projeto de Frederico Kelling de 1864, Lages a Palmas, e a estrada de Blumenau a Curitibanos, aqui o trecho Curitibanos até Ponte Alta. Portanto, hoje, uma estrada rural, mas significativa na história econômica e dos transportes de Santa Catarina. Do caminho para Palmas, vindo de Lages, o rio Marombas. Frederico Kelling, no seu projeto de 1864, relata a passagem de vários rios, Marombas, Correntes e dos Patos, aqui cruzando o rio Marombas. No caminho para Palmas, vindo de Lages, mais um rio do nosso caminho, Correntes. Frederico Kelling relata a passagem no rio dos Patos 3 vezes, até chegar em Palmas. Depois de ter passado Marombas, o Corrente, ele passou 3 vezes o Rio dos Patos. Esse aqui é o Rio dos Patos em Lebon Régio. Estrada é território, estrada é poder. Estrada ajuda, contribui na definição do território. A construção de estrada de Lages a Palmas tinha esse objetivo, definir o território, um território em disputa, em litígio entre Santa Catarina e o Paraná. Então, Santa Catarina se viu na obrigação de construir uma estrada para dizer que o território era seu. Paraná reivindicou também e exigiu que Santa Catarina parasse a construção das obras. Então foi feito. O caminho estava aberto até Curitibanos. Tinha que abrir depois o caminho passando por Marombas, Correntes e até na cabeceira do Rio do Peixe, onde estamos aqui na cidade de Caçador. De Lages a Palmas, a travessia do Rio do Peixe, aqui em Caçador. Aqui ele não é tão tenebroso assim, é de fácil travessia. Margens do Rio do Peixe, aqui em Caçador. Aqui em Caçador ele é mais fácil travessia, como eu já falei. Atravessei rapidamente uma ponte, pense. Mas em outros locais ele é tenebroso. Mais ao sul, em Joaçaba, por exemplo, a dificuldade que teve para avançar na estrada de Campos Novos a Palmas foi isso. A estrada chegou até onde hoje é Erval do Oeste. Não atravessou o Rio do Peixe, mas tinha que chegar a Palmas. Uma solução, então, fazia Lages a Palmas. E Lages até Curitibanos, a estrada estava pronta já, que era o caminho de Viamão a Sorocaba. Bastava seguir, né? Curitibanos então seguia para Viamão, para Rio Negro, né?
e depois então outro caminho seguia em direção ao norte para Palmas, margeando o Rio do Peixe, esse rio aqui, Caçador. E por que margeando? Primeiro porque tinha definido o território, no objetivo do governo catarinense ocupar esse território, o Campos de Palmas, na disputa com o Paraná. Outra era evitar a travessia do Rio do Peixe, seguramente. Frederic Kelly, quando olhou para o Rio do Peixe, ficou assustado. Vou ter que achar um lugar mais fácil para atravessar. E na verdade, ele não vai fazer a travessia. Aqui em Caçador, ele segue adiante. Ele vai até, como eu já falei, Matos Costa, que o Rio do Peixe já é na sua nascente, então é um córrego, né? E depois ele vira para Jangada. Então, esta são a participação do Rio do Peixe na estrada de Palmas. Dificultou a travessia e aqui então ele vai margeando. Rios, pesadelos para os construtores de estrada. Até hoje, né, a construção de uma ponte sempre demanda bastante tempo, um projeto. Olha só a BR-101, a duplicação da BR-101, uma das últimas obras, a ponte Anita Garibaldi em Laguna. Sempre é uma dificuldade, que é chamada obra de arte. Imagine só, então, no século XVIII, século XIX, a construção de uma ponte. Claro que já existia conhecimento técnico para a construção de pontes, grandes pontes, pontes romanas, né? Tive a oportunidade de conhecer algumas na Espanha, em Córdoba, né? Em Salamanca, em Méridas, grandes pontes romanas que duram até hoje. Mas sempre foi a dificuldade e a travessia dos rios. Se o rio não era com muita dificuldade, não era tão tenebroso, tudo bem, mas rio tenebroso, pesadelo. As contradições em processo. A estrada que já foi considerada o pomo da discórdia, hoje a SC 135 é a rodovia da amizade. Estou aqui em Calmon para falar de uma estrada, mas não posso deixar de registrar que aqui foi palco de grandes conflitos da Guerra do Contestado. Aqui, caboclos empobrecidos enfrentaram o exército brasileiro, os coronéis armados e o grande truste de Faquar, que era formado pela Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, pela serralheria, que ficava ali em Três Barras, mas tinha uma unidade aqui em Calmon, e pela companhia colonizadora. Perda para todos os lados, mas sem sombra de dúvida foram os caboclos empobrecidos que mais perderam. Aqui ao meu lado, um monumento em homenagem ao monge João Maria. E atrás de mim, a estação ferroviária da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Mas, para falar da estrada, aqui esse trecho entre Calmon até Matos Costa, depois General Carneiro, por que eu chego a essa conclusão que foi esse o trajeto definido por Frederic Kelly em 1864? Porque no relato ele afirma que depois de ter passado o Rio dos Patos, ou seja, em Leblon Regis, ele entra nos chamados Campos de São João. Campos de São João era essa região aqui, que envolve Matos Costa, Porto União, Calmon, e depois ele afirma que segue até o Rio Jangada e encontra com a estrada de Curitiba a Palmas, e na comunidade de Jangada, que fica próxima a General Carneiro. Portanto, essas são as evidências. E também, observando um mapa de 1917, tem esse trajeto, né, desenhado entre Calmon até General Carneiro, até Jangada. Depois os mapas vão reafirmando esse percurso. Portanto, essas são as evidências de que estou fazendo, né, o trajeto mais ou menos definido por Kelly em 1864. Daqui, de Matos Costa, a estrada seguia para o rio Jangada, na divisa com o Paraná, para se encontrar com a estrada de Palmas a Curitiba. E no caminho para o rio Jangada, turismo religioso, Pocinho de São João Maria, a 300 metros. Chegamos ao final do caminho de Frederico Kelly, o rio Jangada, a divisa de Santa Catarina com o Paraná. Na nossa frente, a BR-153, Palmas a Curitiba. 3 estradas e um destino. Missões a Palmas, passando pelo rio Uruguai, Chapecó e Chapecozinho. Campos Novos a Palmas, passando pelo Rio do Peixe, Chapecó e Chapecozinho. E Lages a Palmas, passando pelo Marombas, Correntes, ao encontro do rio Jangada.
3 estradas e um destino num território em disputa, os Campos de Palmas. Estrada, território e poder se combinam. Aqui em Porto União, então, encerro esse percurso pela estrada de Lages a Palmas. Na verdade, não chegava até Porto União, chegava até Matos Costa e depois Rio Jangada. Mas aqui vinham os caminhos de Palmas que passavam pela região e seguiam as tropas com a boiada, né, as mulas, que vinham de Palmas em direção a Curitiba, mas também era possível ver um caminho de Lages, passando pelos Campos de São João, para evitar os pedágios, por exemplo, o pedágio do Passa Dois ou o pedágio Rio Negro. Em 1842 foi descoberto um val aqui no rio Iguaçu e que permitiu então a passagem das tropas. Aqui então temos um monumento de Porto União que fala do val descoberto pelo tropeiro Pedro Siqueira Cortes em 1842, relatado aqui no livro de Hermógenes Lazier, das origens de Porto União da Vitória. Tem a foto em que tem a estrada de ferro atrás, então esse é mais ou menos o local que foi descoberto o val. Então, aqui eu encerro a minha jornada pela estrada de Lages a Palmas. Mas o que tem a ver Porto União com a estrada de Lages a Palmas? Se o projeto Frederic Kellen previa chegar até Matos Costa. Bom, é dada a relevância que Porto União tem na formação econômica e socioespacial de Santa Catarina, aqui nas margens do Rio Iguaçu. Ora, Porto União tão relevante quando pensamos no val descoberto para o transporte de gados que vinha de Palmas em direção a Curitiba, ou a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, né? A discórdia que houve na construção dessa estrada, o conflito do contestado, né? O conflito aqui na região que teve em torno do contestado, a navegabilidade do rio Iguaçu para o transporte da erva mate, aqui uma região produtora e beneficiadora também da erva mate, o acordo de limites com o Paraná para a definição do território de Santa Catarina, a produção da madeira, né? Então vários elementos combinam aqui na região, né, que me levou a vir até Porto União fazer essa reflexão. A combinação de várias modalidades de transporte, a combinação da grande propriedade com a pequena propriedade, uma região que também teve colonização de imigrantes ucranianos, né, imigrantes eslavos. Então, vários elementos somam-se em Porto União para entendermos, né, a totalidade da formação econômica e socioespacial de Santa Catarina. Por isso aqui, nas margens do Rio Iguaçu, e essa complexidade de transportes se combinando, e de eventos e de atividades econômicas, é que eu encerro então essa jornada pela estrada de Lages a Palmas. Estrada de Lages a Palmas, pomo da discórdia entre Santa Catarina e Paraná.